O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flautas para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Jesus começa esta perícope com uma pergunta. Que gênero de questionamento é este feito por Jesus? Às vezes, perguntamos porque não sabemos. Questionamos para aprender, para entender. Mas, por vezes, questões são apresentadas com outro objetivo. Isto é, perguntas são feitas como um recurso didático, para ajudar aqueles com quem falamos a entender uma determinada questão. Nós chamamos este gênero de pergunta de retórica. Isto é, esse tipo de questionamento é chamado de pergunta retórica. E é exatamente este tipo de questionamento que é feito no Evangelho. Jesus não questiona para aprender, mas para ensinar e fazer compreender, para nos ajudar no nosso autoconhecimento. De fato, a pergunta é autorreflexiva, tem por objetivo fazer com que o seu auditório reflita sobre si mesmo. O objetivo é fazer com que as pessoas que o ouvem se deem conta do tipo de comportamento que elas estão assumindo. O que eu estou dizendo é que a pergunta feita por Jesus hoje tem por objetivo fazer com que o seu auditório reflita sobre si mesmo. Fazer com que seu auditório cresça no autoconhecimento. Qual foi a pergunta apresentada por Jesus? Sobre que questão Jesus se debruçou? Pois bem, ele não quer nos fazer pensar sobre o cosmos, sobre a natureza, sobre os animais, mas sobre nós mesmos. Sobre o tipo de comportamento que temos assumido, sobre os traços da nossa personalidade, sobre o tipo de comportamento que temos tido. Jesus quer nos ajudar no nosso autoconhecimento. Não quero de forma alguma transformar Jesus aqui em um mero mestre de sabedoria, ou em um psicólogo. Não se trata disso. Mas certamente a nossa salvação tem tudo a ver com o tipo de atitude que assumimos, o tipo de comportamento que temos diante da vida e diante de Deus. O autêntico conhecimento de Jesus leva certamente a um autoconhecimento. Na verdade, creio que só à luz de Cristo, que é o homem perfeito, que é o padrão do certo e do errado, é que conseguiremos compreender
a nós mesmos a nossa verdade. Certa vez, lá no Evangelho de São João, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. João 8,18. E como diz o Salmo 36, versos 10, vós lhes dais de beber água viva na torrente das vossas delícias. Pois em vós está a fonte da vida, em vossa luz contemplamos a luz. Ou seja, só à luz de Cristo nós poderemos entender quem de fato somos. Só à luz de Cristo nós poderemos compreender a nossa verdade mais profunda. Qual foi então a pergunta que o Senhor fez? Muito bem, Eila, com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? Quais são as marcas desta geração? Quais são os traços fundamentais do comportamento desta geração? Como em um catecismo antigo, Jesus pergunta e ele mesmo responde. Ele diz que esta geração é semelhante a uma criança. Amados, Jesus compara a geração dos seus dias com uma criança. A primeira coisa a ser dita é que o termo criança na Sagrada Escritura tem dois significados. Um significado positivo e um significado negativo. Por isso é importante explicar, porque quando Jesus fala aqui que aquela geração é semelhante a crianças, aí nós temos que perceber porque essa palavra, esse termo criança, tem um duplo significado. Vejamos um exemplo de um significado positivo do termo criança. Está lá em Mateus 8,13. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então, em Mateus 18,13, Jesus diz que nós devemos ser crianças. Mas se nós pegamos 1 Coríntios 14:20, ouvimos o apóstolo que fala, obviamente, da parte de Deus e diz: irmãos, não sejais crianças no entendimento, mas sede adultos no entendimento. Ou seja, em um texto, a Bíblia diz que nós devemos ser crianças, em Mateus 18. Em outro diz que nós não devemos ser crianças. Então precisamos compreender em que sentido nós devemos nos tornar como crianças e em que sentido nós não devemos ser crianças. Vejamos, e eu estou dizendo isso porque eu pesquisei o termo utilizado aqui no Evangelho de Lucas e o termo utilizado em Mateus, e eu percebi que é o mesmo, porque no grego você pode falar pais, pairos ou pairion, paida. Ou seja, existem dois termos para falar de criança. E o curioso é que o sentido negativo e positivo se utiliza a mesma terminologia grega, isto é, paidion. Então, o estudo do termo não nos ajuda na compreensão desta exortação evangélica. Muito bem, criança no sentido positivo indica a dependência de Deus. E esta é a condição para entrar no reino dos céus. Se nós quisermos entrar no reino de Deus, nós precisamos, como uma criancinha, porque esse é o termo utilizado, nós devemos ser dependentes de Deus. A autonomia é algo que não combina com um cidadão do reino. A condição sine qua non para entrar no reino é ser como uma criança dependente de Deus. E o sentido negativo para a criança é o sentido da imaturidade. Por quê?
No reino de Deus, é dito que nós temos uma meta. Qual é? É aquela apresentada pelo apóstolo Paulo em Efésios 4:13, que diz: até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo, para que não sejamos crianças inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, irmãos, a criança ela é inconstante, ela é levada por aquele que chega primeiro e faz sua cabeça. Nós não podemos ser infantis, levado por toda só vento de doutrina, mas nós devemos crescer espiritualmente, crescer humanamente. O problema, irmãos, é que na igreja muitos sofrem da síndrome de Peter Pan. Isto é, não querem crescer na fé, são imaturos, são infantis, cheios de caprichos, querem as coisas exatamente do seu jeito, não se submetem à vontade de Deus. Pois bem, Jesus perguntando sobre com que nós podemos comparar esta geração, ele evoca duas marcas: infantilidade e indiferença. Essas eram as marcas da geração dos dias de Jesus. A infantilidade espiritual e até emocional e a indiferença. Não se comovem com nada. Veja o que diz o texto. Tocamos flauta para vós, mas não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Nada alegra nem nada comove. Nada satisfaz. É uma geração insatisfeita. É uma geração que não se comove com nada. É uma geração que nada lhe toca. Como diz o texto, não se comove com as lamentações, nem se alegram com a música. Amados irmãos e irmãs, se isso era verdade para aquela geração dos dias de Jesus, imaginemos para o povo, para a geração que está sendo formada em nossos dias. Nunca tivemos na história da humanidade uma geração psicologicamente tão infantil, tão caprichosa, como aquela que está sendo formada em nossos dias. Nunca vimos adultos, homens tão infantis que não querem crescer. Qual é o problema de muitos casamentos? É porque muitos casam e continuam sendo como um adolescente, pessoas que não querem crescer, que não querem assumir responsabilidades. Veja como é a lógica do povo de nossos dias. Quando eles estão namorando, querem viver como casados. E quando casam, querem viver como namorados. Querem viver a vida de adolescente. É uma geração que não cresce. É uma geração caprichosa. Amados irmãos e irmãs, a culpa para essa cultura permissiva é certamente dos pais, que são igualmente imaturos, pois pensam que seus genitores, isto é, os pais de hoje, pensam que os seus pais foram duros demais e querem educar seus filhos de modo diferente daquele como foram educados. O que ocorre é que seus pais lhe educaram e vocês deram para a gente. São pessoas decentes, pessoas de bem, pessoas responsáveis.
Acontece que o modo como as pessoas estão educando os filhos hoje, os seus filhos não serão responsáveis com a geração que está educando. Isso é um desastre. Quem errou? Os seus pais que lhe educaram de um modo que você cresceu, foi gente e é pessoa de bem, ou você que está educando e o fruto serão pessoas imaturas? A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis se a árvore é boa ou má. Pelos frutos conheceremos se o método utilizado está certo ou está errado. É simples assim. Se o seu modo de educar resulta em pessoas imaturas e o modo de seus pais resultou em pessoas capazes de assumir a própria vida, quem é que está educando errado? É simples. Basta ver. Basta ver. Eles educaram, deu certo. Você está educando, está dando errado. Quem é que está errado? Quem foi que acertou? Não é difícil perceber que o modo como as pessoas estão sendo educadas hoje está equivocado. Porém, amados irmãos, mais do que uma palavra que quer nos ajudar a educar, é uma palavra que quer nos ajudar a crescer, esta de hoje. Esta mensagem é uma exortação para evitarmos os males desta geração, para fugirmos do seu fermento. A Bíblia nos diz, no Evangelho de Lucas, que Jesus crescia em estatura, graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Portanto, amados irmãos e irmãs, à semelhança de Cristo, busquemos o nosso crescimento humano e espiritual. A nossa meta é Cristo. Ele é o nosso padrão. Assim como Cristo cresceu, cresçamos nós também. Não fiquemos pessoas infantis. O povo de hoje está infantilizado. Nós vemos pessoas adultas que se comportam como crianças mimadas, até do ponto de vista espiritual. As pessoas hoje são indiferentes. As duas marcas dessa geração é indiferença e imaturidade. Veja como as pessoas são imaturas. Elas se ofendem com tudo. Mas o que ocorre é que uma pessoa que se ofende fácil, ofende fácil. Essa é uma marca. E isso é infantilidade. Uma pessoa madura não se ofende com qualquer coisa. Uma pessoa madura, ela sempre vê as coisas sobre o melhor ângulo. Por isso, amados irmãos, o que Jesus está nos exortando é a não vivermos segundo o modus operandi desta geração. Isto é, como pessoas imaturas. Busquemos o crescimento humano e espiritual. E o nosso padrão é Cristo. A nossa meta é Jesus. Ele é a medida do homem perfeito. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que essa palavra de hoje nos ajude a fazer uma autorreflexão sobre que tipo de pessoa você tem sido, que tipo de vida você tem levado, que tipo de personalidade é a sua. Se você sofre da síndrome de Peter Pan, Jesus te chama hoje a crescer. Se você sofre de indiferença, que é a marca de um pagão, Jesus te exorta a ter um coração sensível, que chora com quem chora e se alegra com quem se alegra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.